Ho! Acho que agora nós começamos, né? Bom, tudo bem, pessoal? Beleza? Bom, tô aqui em casa, certinho, acho que vocês devem estar aí também. Ansiosíssimo pra gente voltar, só que por conta dessa coisa da pandemia, muito provavelmente a gente vai demorar bastante para voltar aí. Mas eu queria falar com vocês, eu queria comentar com vocês algumas coisas que são importantes no nosso sentido, né? É assim, vocês veem que o Instituto Federal, de um modo geral, está trabalhando um pouco para ver se consegue fazer algumas coisas aí para ajudar o sistema de saúde. Então, aí em Itapetininga, a professora Tamires, da área de mecânica, juntamente com os alunos dela e utilizando alguns materiais, equipamentos, né, do Instituto Federal, estão fazendo aquelas face shield para colocar lá. O Cisbrink tá ajudando também, mas uma ajuda assim muito de longe, né? Eu tô aqui em São Paulo, não consigo ir para lá, não tem jeito, né? Tô com o carro quebrado aqui, problemas familiares, a coisa tá feia, mas enfim, estamos aqui e aí a gente dá o apoio para a professora lá, a professora fazer o negócio, claro, só liberando, e que na verdade não sou eu mesmo que tenho que liberar, quem tem que liberar é o diretor, mas eles estão utilizando lá as máquinas do Fisbrink também, mais especificamente a cortadora laser para fazer as face shields, certo? E eu espero que a gente possa voltar aí. Eu não tenho muita esperança de que a gente volte até o finalzinho desse semestre. Muito provavelmente esse semestre vai ser um semestre mais ou menos meio que perdido, mas eu acho que a gente precisa começar a refazer algumas coisas para que vocês não fiquem muito parados e a gente não consiga trabalhar um pouquinho a mais com isso. O professor Paulo Massoni colocou lá numa aba que os caras abriram no site do Instituto Federal algumas coisas sobre o último fichamento, né? E agora eu estou fazendo esse daqui que seria do quarto fichamento, para vocês verem como a gente está completamente atrasados, né? E a gente precisa rever algumas coisas com relação ao que vocês têm que entregar para mim depois, né? Para a gente fazer um negócio meio aula remota, né? Bom, o que a gente precisa discutir hoje, na verdade? Então a gente vai precisar discutir hoje a avaliação. Lembra que nós tínhamos falado que a avaliação é uma coisa que é importantíssima, eu acho que é uma das mais importantes do ensino todo e tal. E aí a gente precisa discutir, bom, ela é importante sim, todo mundo sabe que ela é importante, mas ela é importante por quê? Qual que é a ideia? A ideia é a gente meio que caracterizar como é a avaliação atualmente, que na verdade não mudou muito ao longo dos 30, 40 anos que a gente tem por aí, que na verdade não tinha mudado ao longo dos 500 anos do Brasil, mas enfim, a gente tem esse problema, e a gente vê como que nós estamos tentando pensar a avaliação a partir desta reflexão que a gente vai fazer sobre os autores que a gente está aqui, certo? Então vamos lá, olha só, a gente vai ver especificamente a avaliação, ela mais teórica, e depois a gente, no meio dessas teorias, a gente vai fazendo uns paralelos aí com o ensino de física e uns paralelos sobre o que a gente tenta fazer ou o que a gente tenta mudar na avaliação do ensino de física, na verdade na avaliação do ensino como um todo, mas no ensino de física em especial, tá certo? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui o meu PowerPoint, e aí, vamos lá, PowerPoint do Dallagnol. Olha só, a gente tem aqui, vamos passar primeiro uma visão atual dos autores aí sobre avaliação, né? O que grande parte dos autores que são significativos na área de avaliação, tanto nacionais quanto internacionais, gente, aqui a gente fez um recorte, porque na verdade é um recorte do texto que vocês leram, né, a partir dessa coisa da avaliação, mas é só um recorte, tá? É óbvio que a gente tem outros autores que trabalham com avaliação, o próprio Paulo Freire trabalha avaliação, a gente tem outros autores que trabalham com avaliação, a não ser Paulo Freire e esses autores que a gente vai ver, mas
Por exemplo, Selma Garrido Pimenta também trabalha com avaliação, né? Os autores principais da didática trabalham com avaliação, mas eles acabam buscando um pouco nessas fontes que a gente vai ver, pelo menos os teóricos principais da avaliação dos últimos tempos aí, tá certo? Principalmente esses teóricos são alguns teóricos que, por exemplo, se vocês tiverem algum tipo de forem prestar algum tipo de concurso, alguma coisa, geralmente esses teóricos de avaliação são os que aparecem para a bibliografia básica de avaliação nos livros, nesses concursos, tá bom? Então vamos lá. Então, a gente vai analisar prioritariamente 5 autores, que são os autores que foram analisados aí nesse texto, que são a Jussara Hoffmann, o Cipriano Lucchesi, o Celso dos Santos Vasconcelos e o Philippe Renaud. Esses 4 são pedagogos, né? A Jussara, o Cipriano e o Celso são brasileiros, o Philippe Renaud é francês, e tem o Luiz Carlos Menezes, que não é um teórico da avaliação, mas ele é um educador na área de ensino de física da Universidade de São Paulo, que atualmente ele está aposentado, mas ainda está na ativa, e ele é importante porque ele foi um dos idealizadores, na verdade ele foi a pessoa que coordenou os parâmetros curriculares nacionais de 1998 e 2002, né, PCN+, da área de ciências da natureza e as suas tecnologias, né? Muito mais precisamente a área de ensino de física aí, tá certo? Então vamos lá. Os 3 primeiros autores não veem avaliação praticada atualmente com bons olhos. Bom, deu pra gente ver pelo texto, né? Então vamos lá. Como é que é a avaliação atual em cima desses caras? O que a Jussara Hoffmann ela pensa sobre a avaliação tradicional, né? Na avaliação tradicional, na visão da Jussara Hoffmann, então, ela é excludente. Isso significa o seguinte, significa que assim, todos esses 3 autores primeiros que a gente vai ver, eles veem a avaliação atual como um tipo de avaliação que ranqueia, que é excludente, que trabalha com essa coisa da hierarquização, apesar da hierarquização também ser trabalhada pelo Philippe Renaud, mas aí, nesse caso, o que eles veem nessa avaliação que a gente tem, né? Eles veem que essa avaliação que a gente tem é uma avaliação que não avalia, que é uma avaliação que ela acaba deixando os alunos colocando os alunos em patamares. E isso é muito ruim para a educação. Por quê? Porque os alunos colocados em patamares, os alunos hierarquizados nesse sentido, abre brecha para a gente ter aquela antiga... antigamente os caras colocavam lá quinta A, quinta B, quinta D, quinta E. A pior quinta série ia lá para quinta E. Então os caras pegavam todos aqueles alunos que hoje a gente vê que são alunos que tinham dificuldade de aprendizagem, alunos que tinham déficit de atenção, alunos que tinham vários problemas de aprendizagem, colocavam todos eles tudo dentro de uma sala só, onde nenhum professor queria dar aula naquela sala, né? Então, o que a Jussara Hoffmann fala? E aí o Cipriano Lucchesi ele também trabalha isso. Eles dizem o seguinte, olha só, desde a década de 70 para cá, o que aconteceu com a educação? A educação ela foi massificada, né? Essa massificação da educação, o que aconteceu? Antigamente a educação era para poucos, né? Então eu tinha uma educação para quem para quem escolhia a educação de uma determinada forma, né? Então as pessoas que tinham um pouco mais de poder aquisitivo e essa coisa toda poderiam trabalhar uma educação melhor para os seus filhos, de alguma forma. Quem precisava trabalhar, porque na época você tinha gente trabalhando com 10, 12 anos, você já tinha gente trabalhando, né? Ajudando os pais, fazendo outras coisas, e pior ainda nos lugares onde você tinha roça, onde você tinha plantação e tal, porque você precisava dos filhos para ajudar na plantação, para ajudar na colheita e aquela coisa toda. Então, essas pessoas elas não tinham educação. Com a massificação da educação, o que se criou? Criou uma falsa, entre aspas, noção de que a educação ela foi democratizada. Por conta dessa democratização da educação, forneceu-se essa, entre aspas, democratização, mas
Quando os alunos entram na escola, eles próprios são excluídos pelo próprio sistema, e um dos responsáveis principais pela exclusão desse aluno no sistema, pelo sistema, é a avaliação. Então, a Jussara Hoffmann, ela fala pra gente que a avaliação é excludente, que ela é ranqueadora, que é aquela coisa que a gente falou para vocês, né? Você tem a quinta A e você tem a quinta E. Então, aquele aluno que, entre aspas, sabe mais, é aquele aluno da quinta A. Aquele aluno que sabe menos, ele é aluno da quinta E. Saber mais ou saber menos não significa que o aluno seja burro, que o aluno tenha dificuldade de aprendizagem, né? A gente não consegue ver isso, a gente não consegue ver a evolução de aluno, quando o aluno, entre aspas, sabe mais ou sabe menos. O que a gente pode dizer quando o aluno sabe mais ou quando o aluno sabe menos? A gente só pode dizer se o aluno conseguiu responder aquilo que a gente perguntou para o aluno, né? Então, ou seja, se o aluno conseguiu responder aquilo que você quer ler na resposta do aluno, certo? Ela é classificatória, bom, se ela é ranqueadora, ela é classificatória. Então, ela classifica os alunos como muito bons e os alunos regulares, os alunos ruins, né? Esses alunos ruins são aqueles que não têm nenhum tipo não dá mais para fazer nada, porque o aluno é ruim mesmo, então não dá para fazer nada. E uma outra coisa que a gente vê muito precisamente é que grande parte desses alunos que a gente classifica que eles sabem mais ou sabem menos, geralmente eles respondem a partir de uma cópia ou de uma memorização de alguma coisa que se fala. Ou seja, o aluno realmente sabe aquilo que ele está respondendo? Muitas vezes ele pode ter memorizado aquilo e colocado essa resposta, e é a resposta que o professor quer, né? Então a gente não pode dizer que o aluno sabe ou que o aluno não sabe, certo? Bom, o que o Cipriano Lucchesi diz? O Cipriano Lucchesi diz também, além disso tudo, que a avaliação também é uma coisa punitiva, né? Então, ela é utilizada ainda como uma forma de punição para aquele aluno que não consegue fazer as atividades. Então, o aluno que não faz as atividades tira nota baixa, e tirar nota baixa ele pode ser reprovado, então ele vem a reprovação, tanto a Jussara Hoffmann quanto o Cipriano Lucchesi, vem a reprovação com maus olhos, porque ela pode ser uma coisa punitiva, apesar da Jussara Hoffmann criticar o sistema de aprovação automática, tá? Então, vamos lá. Ele fala que é uma coisa autoritária. Então, é o aluno avaliando o professor, o professor avaliando o aluno, eu já mudando o rumo da situação, né? Então, o professor avaliando o aluno. Então, se o professor avalia o aluno, significa que o professor sabe mais, o professor é o protagonista de todo o sistema de ensino-aprendizagem, e o aluno sabe menos. Então, o professor autoritariamente avalia o aluno, né? Para saber se o aluno sabe mais ou sabe menos. Ou seja, se ele responde o que o professor quer ou se ele não responde o que o professor quer. E se ele respondeu o que o professor quer, o aluno é bonzinho. Se ele não respondeu o que o professor quer, o aluno é mauzinho, né? Então você tem essa relação. Classificatória, assim como a Jussara Hoffmann também diz, também não é democrática, ou seja, também é excludente, como a Jussara Hoffmann também fala. E a gente tem também o Celso dos Santos Vasconcelos, que diz que a avaliação ela é quantitativa e não qualitativa. Então, essa ideia de você transformar tudo que o aluno sabe ou tudo que o aluno responde para você em números, significa que você não tem a possibilidade, num tempo um pouco, como é que eu vou falar para vocês? Você tem a possibilidade, por exemplo, você não tem a possibilidade, por exemplo, de avaliar uma evolução do aluno, não é? Você não consegue avaliar características subjetivas da avaliação, características subjetivas do conhecimento. Você não consegue conhecer o seu aluno se você faz uma avaliação muito quantitativa. Ele diz que ela é centrada na nota e não centrada nas habilidades e centradas em algumas coisas que o aluno deva aprender para resolver um problema, para resolver alguma coisa, ou seja, no processo.
ela é centrada num produto, e o produto nesse caso é a nota, mas ela não é centrada no processo, né? Ela é uma avaliação seletiva, né? Então, se ela é excludente, então ela é seletiva. Então, ela seleciona aquele que notoriamente, entre aspas, sabe mais, e aquele que não consegue responder as coisas que você pergunta na avaliação, nessa avaliação quantitativa que você faz. Ok. Observando esses três autores aí, a gente pode dizer que a avaliação ela é praticada, ela é excludente, ou seja, traz a alguns alunos uma sensação de importância perante ao que se avalia, impotência perante ao que se avalia, né? Então, o aluno ele se sente impotente quando ele responde alguma coisa que o professor não quer saber, que o professor não quer ouvir, ele se sente impotente com relação a isso, né? Ele se sente impotente em saber, em demonstrar ao professor se ele sabe ou não. Muitas vezes ela traz no aluno uma sensação de medo, uma sensação de agonia, ela é agonizante nesse caso, porque na verdade o aluno ele tem aquilo como um teste, entre aspas, um teste de vida dele, né? E não uma avaliação com o autoconhecimento dele, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, né? É uma avaliação constrangedora, porque ela ranqueia e ela classifica os alunos em bons e ruins, causando até mesmo uma segregação dentro da turma. A gente sabe disso, né? Que existem algumas turmas que, por conta de alguns alunos terem problemas de socialização, problemas quaisquer aí, os alunos, os colegas, eles acabam excluindo esse aluno, segregando esse aluno da turma. Eles não incluem esse aluno. Ou seja, eles trabalham uma coisa muito mais individualista e muito pouco colaborativa, né? A gente não tem uma colaboração entre os alunos ali. Por mais que você consiga tentar trabalhar com alguns processos, que são processos que dependem de uma colaboração, os alunos eles são impelidos a trabalhar com um certo individualismo, né? Ela é angustiante para o aluno e também para os pais, que vem na nota maior impressão, e aí ao nosso ver ela é falsa, desculpem, ao nosso ver ela é falsa, de que o aluno que quantifica mais, ou seja, o aluno que acerta mais questões, ele aprende mais, ele sabe mais. E isso não é verdade, né? O tipo de avaliação que você faz, a forma com que você avalia, ela é muito diferente. A avaliação, para você saber o conteúdo, se o aluno sabe o conteúdo, e não só se ele sabe o conteúdo, conteúdo aí que a gente fala das três linhas do conteúdo, né? O conteúdo conceitual, o conteúdo procedimental e o conteúdo atitudinal. Então, para você avaliar o conteúdo tanto conceitual quanto procedimental quanto atitudinal, a quantificação ela é ruim, né? Então, grande parte dos alunos eles veem na nota a maior importância e não no aprendizado a maior importância, né? Isso é uma coisa que a gente precisa mudar. Ela é antidemocrática porque o aluno é mal classificado quantitativamente. Esse que é mal classificado quantitativamente, ele tem uma falsa percepção de que a escola não é lugar para ele, né? Então, aumenta os riscos de evasão, aumenta os riscos de fracasso escolar. Ela é centrada na nota e não no aprendizado do aluno, que a gente já falou. Ela é difícil de mudar se nós não mudarmos as ações pedagógicas e a mentalidade dos professores. Isso a gente consegue fazer na formação inicial ou na formação continuada. Só que a gente tem outros problemas com relação aos professores, com relação à atividade docente, né, o tipo de atividade docente que mostra pra gente o seguinte, olha só, como é que o professor ele vai conseguir fazer uma capacitação, ele vai conseguir ver a possibilidade dele se fazer uma formação continuada, um curso de formação continuada, se ele não tem tempo para isso. Ele muitas vezes está em 2, 3 escolas, ele muitas vezes está com, sei lá, 30, 40, 50 aulas por semana. Como é que esse cara vai fazer uma capacitação? Isso é um problema muito sério, né? E ele está com 30, 40, 50 aulas por semana, muitas vezes não é porque ele é ganancioso.
Tem gente que dá muita aula por semana porque é gananciosa, porque quer ganhar muito dinheiro, quer aquela coisa e tal. E assim, ser professor e ganhar muito dinheiro não é bem uma redundância, né? A gente sabe muito bem disso, que a nossa profissão e a profissão que vocês escolheram ao fazer licenciatura em física é uma profissão meio ingrata, né? Mas enfim, ela requer uma formação básica e uma formação contínua e eficiente dos professores em atividades dos licenciados, né? Nesse caso, era o que a gente estava falando com relação à formação básica dos professores. Então, no caso de vocês são licenciados, então a gente precisa trabalhar a formação básica de vocês para que vocês conheçam essas nuances. A gente sabe que tem gente que quando se forma, esquece tudo isso que a gente falou, né? E vai praticar aquilo que ele acha que é certo. E muitas vezes, praticar aquilo que ele acha certo não significa ser a melhor forma de avaliação, a melhor forma de montar uma estratégia de ensino-aprendizagem e assim por diante, né? E aí, a gente vai ver um pouquinho do Philippe Renaud, né? Para o Philippe Renaud, o que ele fala sobre a avaliação? A avaliação atual é centrada na determinação das hierarquias de excelência, que ele chamou de hierarquias de excelência, que muitas vezes colocada, ela é feita pelo professor. Né? Essa hierarquia de excelência ela não é pensada pelo cotidiano escolar, pela coletividade escolar, ela não é pensada pelos teóricos de educação, ela é pensada muitas vezes pelo professor, né? pela experiência do professor, entre aspas, que o professor tem na sala de aula, ou pela falsa noção de experiência que ele tem de sala de aula para trabalhar. Né? Então isso é um negócio muito complicado. Aí a gente fala também que ela mede os alunos, e ele acredita que se deva medir mesmo, né? Mas essa medida ela é um fruto de uma negociação entre a escola e a família, né? Então é assim, a escola e a família, elas precisam fazer ali como é que eu vou falar para vocês? Elas vão fazer um acordo, né? Elas vão fazer uma negociação, vão fazer um acordo, vão firmar um contrato para que a escola diga para a família, olha, aqui a gente faz assim, a gente mede dessa forma, faz a avaliação dessa forma, assim, porque nós acreditamos que a avaliação dessa forma vai fazer com que o seu filho tenha isso, isso e isso. Então, a escola, e aí quando ele fala que é a negociação entre escola e família, a escola diz o que ela vai fazer, que na verdade não é uma negociação propriamente dita, porque na grande maioria das vezes a família ela não tem voz nisso, né? Então você tem uma imposição da escola de como é a avaliação e a família aceita isso e impõe isso à criança que vai à escola, e nessa imposição à criança que vai à escola, a família espera que a criança tenha uma nota mais alta, ou seja, que ela esteja bem medida e bem classificada na escola, porque afinal de contas a vida classifica o aluno, né? Então vamos lá. Outra coisa também é que a avaliação ela é ligada diretamente à educação de massa, né? Então isso a gente estava falando lá. Olha só, não existe uma educação de massa se você não avaliar de uma determinada forma. Que é um pouquinho que tem um contraponto um pouco com relação ao histórico da avaliação, né? Então, a avaliação ela surgiu no século XVII, né? Então, nas universidades no século XVII. Também com a educação de massa dessas universidades, da criação dessas universidades aí, mas a gente não tem, a primeira universidade ela data ali do século XIII, né? Mas a gente tem criação de novas universidades, principalmente na Europa, aí a partir do século XVI, século XVII, e aí você tem um histórico, a partir disso você tem um histórico de hierarquização, que parte dessa necessidade de avaliar, né? Então, eu preciso avaliar, porque eu tenho muita gente ali, e essa avaliação, ela precisa ser uma avaliação de massa, porque a educação que a gente tem é uma educação de massa, e a gente precisa ou tirar essas pessoas, as pessoas que não prestam, que não servem à educação
para fora, então essas pessoas vão fazer qualquer outra coisa, e separar o joio do trigo, né? E deixar as pessoas que querem realmente uma educação. E aí, se a gente colocou aí o como que é a avaliação, agora a gente precisa colocar como é que deve ser a avaliação para esses quatro fatores. Né? A Jussara Hoffman ela diz o seguinte, que a avaliação ela tem que ser mediadora. Né? Então, ela tem que trabalhar a autoavaliação do aluno, ela tem que trabalhar a autoavaliação do professor e ela precisa mediar conhecimento, né? E, entre aspas, a apreensão desse conhecimento. Então ela precisa ser mediadora, não classificatória, ela precisa ser formativa. Então assim, se a gente for olhar Jussara Hoffman, Celso dos Santos Vasconcelos, Cipriano Lucchesi e o Felipe Renault, os quatro falam que a avaliação ela precisa ser formativa. Tá? O que é essa avaliação formativa? Essa avaliação formativa é uma avaliação que é feita continuamente. Ela é uma avaliação que tem a possibilidade de fazer com que você tenha uma visão mais individual e mais global da compreensão dos seus alunos. E a partir do momento em que você detecta a possibilidade de você ter um aluno que tenha que saiba pouco daquilo que você quer que ele saiba, né? Que não adquiriu as habilidades que você quer que ele adquira, não adquiriu os conteúdos e os conhecimentos que você quer que ele adquira, você tem a possibilidade de mudar ou inserir outras atividades, outras estratégias de ensino-aprendizagem para que você mude o processo no meio do processo. Porque quando você chega no fim do processo, e aí no fim do processo o tipo de avaliação que se faz é o tipo de avaliação que se faz hoje, que é a avaliação somativa, você não consegue mudar, você não consegue voltar no tempo para você mudar esse processo e tentar fazer com que os alunos que têm um pouco mais de dificuldade consigam acompanhar. Né? Então a avaliação ela tem que ser autoconhecedora, então os alunos e os professores precisam se autoconhecer. Os alunos com relação ao seu próprio conhecimento, a sua própria possibilidade de compreender, e o professor da sua forma de montar avaliações e montar estratégias de ensino-aprendizagem, ou seja, de transformar a sala de aula no ambiente de ensino-aprendizagem que se deseja. Né? O que o Cipriano Lucchesi diz pra gente? Como é que tem que ser a avaliação para ele? Tem que ser libertadora. Né? Então, se nós temos uma democracia e a nossa escola hoje é uma escola, entre aspas, de inserção do aluno democrática, então o aluno dessa escola ele tem que ter a possibilidade de ser o que ele quiser. Ele tem que se compreender como cidadão, ele tem que se compreender como uma pessoa que muda a sociedade, como uma pessoa que saiba viver na sociedade do jeito que ela é, ou tomar algumas decisões para que essa sociedade mude de alguma forma. Então ela tem que ser libertadora, ela tem que ser democrática. Né? Então nada disso de você colocar o aluno dentro da sala de aula e não dar condições para que o aluno continue no processo de ensino-aprendizagem dele, não termine o processo de ensino-aprendizagem dele. Né? Ela precisa ser inclusiva. Inclusiva, aí a gente fala que não é só a possibilidade de inclusão do aluno ali, mas também é essa coisa que eu falei para vocês, da possibilidade do aluno ter todo o necessário para que ele consiga estudar. Né? Ela tem que ser formativa. Olha lá, todo mundo falando da avaliação formativa. Celso dos Santos Vasconcelos, o que ele pensa? A avaliação ela precisa ser reflexiva, ou seja, quando você avalia, você precisa refletir sobre essa avaliação. Refletir sobre essa avaliação significa você compreender em que nível, em que estado está o aprendizado desse seu aluno. E mais ainda,
permite te avaliar, te fazer, né, você como professor, fazer uma autoavaliação, né, para que você tenha a possibilidade de mudar a sua metodologia, mudar a sua estratégia de ensino-aprendizagem quando ela não for mais compatível com aquela sala, com aquele aluno, e dependendo disso, o aluno ele consiga ter um aprendizado maior, né? Mais significativo. Ela tem que ser formativa, olha lá, de novo, né? Ela tem que ser colaborativa, ou seja, a avaliação ela não é feita só pelo professor, ela tem que ser feita pela comunidade escolar inteira, né? E aí não são aquelas avaliações coletivas, né? Uma avaliação colaborativa. É impossível você falar se o aluno ele compreende física só, mas ele não compreende a física no ambiente em que a física está inserida. No ambiente social, no ambiente econômico, no ambiente do trabalho, né? Então, e para isso você precisa de outras áreas do conhecimento para te auxiliar, né? Então, ela tem que ser colaborativa. E ela depende da confiança entre o aluno e o professor. Ou seja, o aluno precisa confiar que o professor sabe ensinar e de que o professor sabe avaliar, e o professor precisa confiar que o aluno tem a possibilidade de aprender. Se não houver essa confiança entre um e outro, pode esquecer, né? E o Felipe Renault diz pra gente que a avaliação ela tem que ser formativa, olha aí de novo, né? Ela tem que ser colaborativa, de novo, assim como o Celso dos Santos Vasconcelos. Ela tem que ser centrada nas competências, né? Ou seja, o conteúdo conceitual, ele não é mais um fim do que se avalia. Ele não é mais o fim da educação. Mas o que é o fim da educação é o que se faz com esse conteúdo conceitual. Ou seja, o conteúdo procedimental e o conteúdo atitudinal. O que é que eu faço com a física que eu aprendo? Claro que a gente precisa tomar um cuidado para não tornar a física uma matéria, né? Quando a gente vai lá de matéria da escola, né? Mas a gente precisa tomar um cuidado para não tornar a física uma matéria utilitarista, né? Não dar à física, ou à química, ou à biologia, ou à história, um viés utilitarista. Ou seja, eu vou aprender isso para quê? Né? Mas eu preciso centrar não mais no conteúdo conceitual, né? Como é que eu vou falar para vocês? Quando a gente fala do conteúdo conceitual, eu estou dizendo que a gente não deve centrar mais nessa visão de que o aluno precisa responder o que é certo, ou o que você acha que é certo, ou o que a ciência acha que é certo. Mas ele saber esse certo e saber onde ele vai utilizar isso. Como que ele vai utilizar isso? De que forma que ele usa esse conteúdo conceitual para ele resolver problemas que são problemas da própria sociedade que ele vive, né? E ela é formadora de habilidades. Então, a competência, ela é um conjunto de habilidades, ela é formada por um conjunto de habilidades. E essas habilidades, elas se confundem nas áreas do conhecimento. Se a gente for olhar os PCNs, por exemplo, a gente vai ver que essas habilidades, elas acabam se confundindo em alguns lugares. Na Base Nacional Curricular Comum também, né? Bom, aí a gente está vendo esses 4 autores, são 4 autores importantíssimos na área de educação, principalmente que pensam avaliação. Então, eu aconselho vocês, a gente tem livro aí na biblioteca, para que se vocês quiserem ver um pouquinho, olhar um pouquinho sobre avaliação, sobre qual a forma que esses autores pensam sobre avaliação, é legal vocês irem na biblioteca e pegarem um livro sobre avaliação do Cipriano Lucchesi, da Jussara Hoffmann, do Celso Santos Vasconcelos, e ver o que eles pensam. E do Perrenot, e o Perrenot tem um livro só sobre isso, que é o livro de Educação, né? Que inclusive foi utilizado pelo autor aí do texto que vocês leram, né? Mas eu aconselho vocês a darem uma olhada assim que vocês tiverem aí um tempo um pouco mais livre, né? Vocês darem uma olhada nesses livros para trabalhar sobre educação. Mas, para fazer... Deixa eu até levantar aqui, peraí. Vou levantar aqui. Mas, para fazer
não contraponto, mas para dar uma religada nisso, a gente tem aí o nosso querido Luiz Carlos Menezes. Opa, eu acho que eu fiz caquinha. Ah, aqui. A gente tem o nosso querido Luiz Carlos Menezes, e o Luiz Carlos Menezes ele diz o seguinte. Bom, o Luiz Carlos Menezes, como eu falei para vocês, foi o professor que idealizou os PCNs da área de Ciência da Natureza e Matemática, né, e as suas tecnologias, e lançou mão da concepção de avaliação da LDB e dos PCNs nesse caso, né. A avaliação ela deve ser formativa, contínua e cumulativa. Olha lá como a avaliação deve ser. Ela deve ser também um processo de ensino-aprendizagem, tanto para o aluno quanto para o professor. Então o aluno ele não pode ver a avaliação como uma coisa punitiva. Ele tem que ver a avaliação, ele tem que ver o erro como um processo de ensino-aprendizagem. E aí assim, ver a avaliação como um erro, e o erro como um processo de ensino-aprendizagem, significa tirar dele esse estigma de que a avaliação ela vai selecionar ele de alguma forma. Ela vai fazer ele reprovar e ter aquela coisa e tal. Claro que a gente sabe que se ele não for bem avaliado, se ele não tiver competências e habilidades necessárias para o que a gente quer que ele seja, que é um cidadão, muito provavelmente ele vai ter que fazer os processos novamente, e aí significa uma reprovação, mas isso não pode ser, a aprovação não pode ser o fim da educação dele. Mas o conhecimento e o autoconhecimento precisa ser o fim. Né? Então, tem que ser uma atividade, um processo de ensino-aprendizagem. Ela deve se basear na possibilidade de aprendizagem do indivíduo, mas também observar globalmente. Ou seja, eu estou trabalhando com uma avaliação que é uma avaliação do aluno, mas todos os alunos da sala têm uma colaboração com relação a essa avaliação. Tem uma colaboração com relação à aprendizagem de cada um. Então, a aprendizagem coletiva e a aprendizagem do indivíduo, elas são complementares. Ela deve favorecer o processo de autonomia do aluno, né? Desculpa, o progresso e a autonomia do aluno. Hoje eu estou ruim demais, gente, desculpem. Significa o seguinte, significa que o aluno precisa ter uma progressão, né? Não vamos confundir progressão automática com aprovação automática, tá bom? Então, a gente precisa ter uma progressão da autonomia do aluno, uma progressão do conhecimento do aluno. Progressão da autonomia, o progresso do aluno e um favorecimento da autonomia do aluno, significa que o aluno ele precisa se impor como sujeito que aprende. Quando ele se coloca como sujeito que aprende, a gente tem um protagonismo muito maior do aluno com relação ao seu próprio aprendizado, e uma responsabilidade a partir do momento que ele entende que esse aprendizado dele também é um aprendizado coletivo, então ele tem uma responsabilidade com o aprendizado da sala inteira. E isso é o que a gente vê como autonomia do aluno. Tá? Ela deve ser uma ferramenta de autoconhecimento e de consciência do que se aprendeu. Ou seja, o aluno precisa compreender o que é que ele aprendeu, como que ele está sabendo utilizar aquilo nas diversas situações de ensino-aprendizagem que são propostas pelo professor, ou que são propostas pelo coletivo de professores, ou que são propostas pela escola, e ao fim daquilo ter consciência do que se aprendeu. Né? Ele deve, nesse caso, deve prevalecer os aspectos qualitativos em detrimento dos quantitativos, isso está na LDB e isso está nos PCNs, ou seja, a avaliação, nos aspectos qualitativos da avaliação, eles são superiores aos aspectos quantitativos. Ok? Por isso que nota é um negócio meio complicado. Então a gente precisa fazer um contraponto aí entre nota e a qualidade do aprendizado do aluno. É difícil pra caramba a gente fazer isso. Deve dar informação ao coletivo sobre a capacidade de aplicação dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais pelos alunos, assim como da utilização de diversas linguagens das ciências. Quando a gente fala a utilização das diversas linguagens das ciências, a gente fala da matemática, a gente fala da linguagem gráfica, a gente fala da língua pátria, a gente fala do vocabulário científico e a gente fala do reconhecimento da ciência na natureza, né? No ambiente em que se vive, certo?
E ela deve ser interdisciplinar. E por aqui eu acabo. Bem, o que é que eu estou dizendo para vocês aí? Eu estou dizendo para vocês o seguinte, olha só. Avaliar é importante, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, além da importância da avaliação, a gente ainda precisa saber como avaliar. É difícil? Claro que é. Nós estamos acostumados com aquela avaliação que trabalha com a nota. Então, se o aluno tem a nota, o aluno está avaliado, está bem avaliado, né? E a gente ainda tem essa cultura da avaliação que classifica, da avaliação que ranqueia, ou seja, esse aluno é bom, esse aluno é ruim, esse aluno é não sei o que. Bom, e o esforço do aluno e o protagonismo do aluno não é trabalhado, tá certo? Então, a gente precisa primeiro mudar a nossa postura com relação a essa coisa da avaliação. Então, o que é a avaliação nessa nossa postura? Né? Aí, as ferramentas que você utiliza para avaliação são várias. Desde a simples prova, um teste, blá blá blá, até uma prova mais elaborada, com questões, com situações problema e essa coisa toda, até outras formas, outras ferramentas de avaliação que são interessantes, que são importantes. E aí, a avaliação do coletivo e a avaliação individual. A avaliação reflexiva. Como é que a gente faz tudo isso no ensino de física? Tem um guia? Claro que não. É lógico que não tem um guia. Se tivesse um guia, ficava fácil. Você fazia o guia, o cara seguia o guia, estava tudo certo, né? Mas não tem isso, né? A gente vai na tentativa e erro? Não, a gente também não vai na tentativa e erro. Sabe por quê? Porque nós temos esses teóricos que estão dizendo as dicas pra gente. Mas a gente precisa utilizar essas dicas e tentar montar ferramentas de avaliação que realmente avaliem, que não classifiquem, que não meçam, que não hierarquizem. Então é essa a ideia. Tá certo? Bom, então muito obrigado. O que eu queria que vocês fizessem era o seguinte, eu queria que vocês mandassem para mim o fichamento desse texto digitado, por gentileza. Tá certo? E aí, dessa semana para a semana que vem, vamos ver se a gente consegue ver a possibilidade de montar um sistema para que vocês mandem para mim atividades com relação adaptadas a essa coisa da aula remota, com relação a tudo aquilo que eu tinha pedido para vocês. Tá certo? Gente, muito obrigado. Estou morrendo de saudade de vocês, estou morrendo de saudade do Instituto. Quero que esse negócio termine logo para a gente conseguir voltar e para eu ter um pouquinho de sossego, porque aí eu tenho sossego, aqui é difícil, né? Principalmente com essas coisas todas loucas que estão acontecendo, mistura coronavírus, pandemia, isolamento social, troca de ministro, política toda, ataques à educação, porque os ataques à educação não terminaram, né? O último agora é com relação ao número de aulas que o professor do Instituto Federal vai dar, né? Uma portaria que está ali, que é a portaria 17, se eu não me engano. A coisa está meio feia, não sei como é que as coisas vão caminhar ao longo disso. Eu acho que os caras estão tripudiando em cima da gente, porque a gente está parado, está todo mundo aqui nessa coisa da pandemia, né? Em casa, isolado, né? No isolamento social, e a gente não consegue fazer muita coisa, né? Então vamos tentar ver se a gente consegue trabalhar aí nessa coisa remota, cuidar dos nossos e ver se a gente consegue voltar novamente aí aos poucos, tá bom? Obrigado, pessoal. Ha!